Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva os corações, agradecidos pela oportunidade abençoada, por acréscimo da misericórdia do Pai, e pedindo que um dia, Senhor, possamos ser dignos. Pedindo a Deus e a Jesus pelos que sofrem os males do corpo ou da alma. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e a Jesus. A vida na Terra dá a oportunidade do progresso espiritual, o desenvolvimento da inteligência, das virtudes que trazemos em germe. E a dor, sobre suas múltiplas formas, é o remédio supremo para as imperfeições, para as enfermidades da alma. Sem ela não é possível a cura. E seja qual for a nossa dor, tudo poderá ser melhor amanhã se aceitarmos com resignação, não sombreando nosso coração com a revolta, a queixa, que fariam perder o fruto, perder a vitória. Vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Motivos de resignação, item 12, página de Allan Kardec. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação,
como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se há um credor que nos atormenta. Enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Como vimos, a vida na Terra passa muito rápido, é como se fosse um dia na eternidade. Encontramos no Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, várias questões que trazem na resposta essa submissão à vontade de Deus. Vamos ver a questão 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Então, depende dos espíritos. Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? Outra questão é a 486. Os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade? Os que nos querem bem se afligem pelos males que experimentamos na vida? Resposta: os bons espíritos fazem todo o bem que podem e se sentem felizes com as vossas alegrias. Eles se afligem com vossos males, quando não suportais com resignação, porque então esses males não vos dão resultados, pois procedeis como o doente que rejeita o remédio amargo destinado a curá-lo. Ainda mais uma outra pergunta dos flagelos destruidores é 740.
Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo-o às voltas com necessidades mais duras? Resposta: os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a sua paciência e a sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permitem desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. E Joana de Ângeles fala sobre resignação numa mensagem bastante elucidativa. Há virtudes difíceis de serem adquiridas e cujo exercício é pouco compreendido. A resignação é uma delas. As criaturas levianas nem a veem como algo apreciável. Presas em suas ilusões, consideram a resignação apenas falta de forças ou de coragem. Entendem que o homem sempre deve reagir violentamente contra qualquer circunstância que contrarie seus interesses. Pensam ser indigno aceitar com tranquilidade um revés. Contudo, urge reconhecer que nem sempre é possível obter-se o que se deseja. Muitas vezes nossos sonhos mais caros não se concretizam, ou então nossa tranquilidade tão duramente conquistada é atingida por um infortúnio. Há dificuldades ou contrariedades que podemos vencer, mas algumas vezes a vida responde a nossos apelos com sombra e dor. Nessas circunstâncias, alguns encontram em seu íntimo forças para resignar-se. Em face de situações constrangedoras, dolorosas e inalteráveis, a resignação é uma atitude que apenas os bravos conseguem adotar. Trata-se da aquiescência da razão e do coração, com um regime severo imposto pela vida. O resignado não é um covarde, mas alguém que compreende a finalidade da existência terrena. O homem nasce na Terra para evoluir, para vencer a si mesmo e amealhar virtudes. Justamente por isso, as dificuldades apresentam-se em seu caminho. Algumas são contornáveis e outras não. Às vezes, somente poderíamos sair de uma situação triste prejudicando ou magoando um semelhante. Como ninguém conquista a própria felicidade semeando desgraças, essa opção não é legítima. Frente a um infortúnio inevitável, é necessário acomodar a própria vontade. Impõe-se a consideração de que Deus rege o universo e jamais se equivoca ou esquece de algo. Já nascemos inúmeras vezes e renascemos outras tantas. A vida é uma escola na qual passamos da ignorância e da barbárie à angelitude. Conscientes de nosso papel de aprendizes, convém nos dedicarmos a fazer a lição do momento. E que momento nós estamos passando? Então, quantas situações vamos enfrentar? Com revolta? Com insubmissão à vontade de Deus? Não seria proveitoso, não tiraríamos ali o benefício do aprendizado. Continuando, talvez ela não seja a que desejaríamos, mas certamente é a mais adequada às nossas necessidades. Se a vida nos reclama serenidade em face da dor, aqueçamos. A rebeldia de nada nos adiantará. A criatura rebelde perante as leis divinas
apenas torna seu aprendizado lento e doloroso. Rapidamente ela se torna cansativa para seus familiares e amigos. Ao fazer sentir por toda parte o peso do seu amargor, infelicita os que a amam. Resignar-se não significa desistir da luta. Implica apenas reconhecer que a luta interiorizou-se. Quem se resigna enobrece lentamente o seu íntimo, ao desenvolver novos propósitos de vida. Tais propósitos não se resumem a um viver róseo. Eles envolvem a percepção e a aceitação de que temos um papel a desempenhar na construção de um mundo melhor. Esse papel pode não coincidir com as nossas fantasias, mas é uma bênção ser um elemento do progresso, mesmo com algum sacrifício. Outras pessoas, mirando-se em nosso exemplo, podem encontrar forças para seguir em frente. A resignação é uma conquista do espírito que vence as suas paixões e atinge a maturidade. Ele consegue manter a alegria e o otimismo, mesmo em condições adversas. Ao enfrentar com tranquila dignidade seus infortúnios, prepara-se para um amanhã venturoso. Se temos a fé raciocinada, vamos reagir de forma coerente com a nossa fé, que é aceitarmos a vontade de Deus, pois sabemos que Ele é todo sabedoria, bondade e amor. Vamos ver o exemplo de alguém que conquistou essa resignação com essa fé raciocinada através do Espiritismo. Então, é o Jesus Gonçalves, que encontramos no livro Instruções Psicofônicas, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Ele diz assim: sou o vosso irmão Jesus Gonçalves, o leproso de Pirapitingui, a quem o Espiritismo ofereceu nova visão de vida. Agradeço-vos o concurso fraterno em socorro dos irmãos rancenianos desencarnados. Vieram conosco entre lamentações e revolta, perturbados e oprimidos. No mundo receberam a chaga física por maldição, quando poderiam utilizá-la como porta salvadora. E no mundo espiritual experimentam os efeitos da rebeldia. Trazem ainda na organização perispirítica os remanescentes da enfermidade que os acabrunhava. E no íntimo sofrem a indisciplina e a inconformação. Graças a Jesus, porém, recolheram o benefício da calma pelas sementes de renovação evangélica espalhadas em vossos estudos de hoje, e esperamos possam imprimir desde agora novos rumos à própria transformação. E agora peço permissão para orar convosco. Nesta noite em que toda a cristandade se volta reconhecida para a memória do Mestre, sentimos-lo igualmente em seu derradeiro sacrifício e mentalizando-o no madeiro de alma genuflexa, trazemos a ele, nosso eterno amigo e divino benfeitor, a nossa prece de leproso diante da cruz. Então ele ora em lágrimas. Senhor, eu que vivia em vãos clamores, vinha de longe em ânsias aguerridas, sob a trama infernal de horrendas lidas, entre largos caminhos tentadores. Tronos, glórias, tiaras esplendores e cidades famélicas vencidas, tudo isso alcancei de mãos erguidas aos gênios tenebrosos e opressores. Mas, fatigado enfim de ser verdugo, roguei chorando a graça do teu jugo e enviaste-me a lepra e a solidão. E confinado às dores que me deste, abriu-se-me a visão à luz celeste e achei-te excelso no meu coração. Hoje, Mestre, ante a cruz em que te apagas, na compaixão que ajuda e renuncia, não te peço banquete de alegria, embora o doce olhar com que me afagas
venho rogar-te a túnica das chagas, para que eu volte à estrada escura e fria, em que os filhos da noite e da agonia sofrem ulcerações, bramindo pragas. Dá-me de novo a lepra que redime, conservando-me a fé por dom sublime, agora que contente me prosterno. E que eu possa exaltar por muitas vidas, sobre o lenho de angústias e feridas, o teu reino de amor divino e eterno. Jesus Gonçalves. E não foi Jesus que nos ensinou essa resignação, essa submissão à vontade de Deus? Ele sempre repetia: faço a vontade daquele que me enviou. E diante da arbitrária justiça do atormentado representante de César, Jesus não se rebelou, não agrediu, não duvidou da misericórdia nem da sabedoria do Pai. Obedeceu resignado e amoroso, embora fosse o Senhor da terra, concitando-nos desde ali a coragem para sofrer com equilíbrio, confiança total nas determinações divinas. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Nós vamos começar então nosso encontro desta noite buscando na Revista Espírita um artigo que Kardec publicou em julho de 1867. Kardec manteve essa revista mensal sob os seus cuidados, com as suas publicações, durante todo o seu trabalho, né, que foi de 1857 a 1869. A revista continua com os que deram seguimento, mas com ele foi até 31 de março de 1869, quando ele parte para o plano espiritual. E nessa data, como eu disse, em julho de 1867, ele nos narra, num artigo colocado lá, ele nos narra sobre uma epidemia da Ilha Maurício. Ele diz que meses antes dele receber uma carta que falava sobre essa epidemia, um dos seus médiuns ali, um dos médiuns que participavam dos trabalhos na Sociedade Espírita de Paris, naquele estado sonambúlico, que era uma característica deste médium, que significa um desprendimento da alma tal, né? Um desprendimento normalmente num processo hipnótico por parte dos espíritos ali coordenadores dos trabalhos. Isso faz com que a alma, se desprendendo, ela possa vislumbrar, ela possa perceber, ela possa narrar coisas que ela vê nesse processo de desprendimento. Por estar mais livre, ela tem uma clareza maior. E esse médium, ele relata que naquele momento a Ilha Maurício estava sendo devastada por uma terrível epidemia que estava dizimando a população. E em 8 de maio, que foi alguns meses após essa situação descrita pelo médium, em 8 de maio chega uma carta de um dos correspondentes de um núcleo espírita que havia se formado nessa Ilha Maurício, na África, em que essas pessoas se reuniam e estudavam, né? Estudavam ali, havia uma correspondência com ali a sede principal, ali onde ficava Kardec, havia essa troca de mensagens, de correspondência, e havia esse grupo de estudos em que havia ali a presença de médiuns, né, que traziam ali também as comunicações que eram enviadas para Kardec, para as suas análises, e muitas delas, com certeza, como estamos vendo aqui, foram colocadas ali na composição da doutrina. Essa está aqui na Revista Espírita, portanto não faz parte do corpo doutrinário, né?
Então, nessa mensagem que mandam, nessa carta que mandam para Kardec, esse correspondente, ele fala sobre a situação que estavam vivendo lá na Ilha Maurício. Então ele diz: vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos fulminar. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. De repente, uma moléstia estranha irrompe nesta pobre ilha, uma febre sem nome que reveste todas as formas. Começa suavemente, hipocritamente, depois aumenta e derruba todos os que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem, até agora nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que vos prostram e vos torturam durante 12 horas no mínimo, atacando cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado até o próximo acesso. E assim se vai, mais ou menos rapidamente, para o termo fatal. E ele fala que ele considerava ali, tudo isso como um dos flagelos anunciados que devem retirar do mundo uma parte da geração presente, destinados a operar uma renovação tornada necessária. Aí ele passa a contar sobre as infâmias, como ele chama, que estavam acontecendo na Ilha Maurício desde que havia começado essa pandemia. Espera um pouquinho, não seria pandemia, estava restrito, restrito a eles, desde que havia começado essa epidemia, corrigindo então, desde que havia começado essa epidemia. Então, ele narra as coisas, as atrocidades que começaram a acontecer, ele chama de infâmias. Então ele fala de um medicamento que trazia ali um alívio para essas crises, chamado quinino. E era um medicamento ali que fazia parte ali das indústrias farmacêuticas ali da região. Mas ele narra que os negociantes, os farmacêuticos, quando perceberam ali toda essa situação, começaram a elevar os preços do medicamento de tal forma que só os ricos podiam comprar. E aqueles negociantes viam com indiferença milhares de infelizes morrendo ao seu redor por falta de dinheiro necessário para adquirir o medicamento. Aí ele coloca: pensam que isso é uma história? Porque é uma coisa inacreditável, assim como nós também não acreditamos em tantas coisas que temos visto e ouvido, nos últimos tempos aqui na nossa terra tão amada. E ele fala: por isso os pobres morrem sempre, olhando desolados esse tesouro que não podem alcançar, tal o preço que chegou ali a dose desse quinino. E ele diz: eu mesmo fui atingido pela epidemia e estou na 4ª recaída. Arruíno-me com o quinino. Arruíno-me no sentido dos gastos que ele estava enfrentando para poder ter esse alívio na doença. Isso prolonga a minha existência, mas como receio, se as recaídas continuarem, caro Senhor, palavra de honra, é muito provável que em pouco tempo terei o prazer de assistir como espírito às vossas sessões parisienses e nelas tomar parte, se Deus o permitir. Uma vez no mundo dos espíritos, estarei mais perto de vós e da sociedade do que estou na Ilha Maurício.
Então aqui ele fala do que ele se transportaria pelo pensamento às sessões, e isso lhe traz um conforto muito grande, né? Enquanto espero, caro Senhor, tende a bondade de pedir aos meus irmãos da Sociedade Espírita que unam as nossas preces pelas infelizes vítimas da epidemia, pobres espíritos muito materiais na maioria, e cujo desprendimento deve ser penoso e longo. Oremos também por aqueles muito mais infelizes, que do flagelo da moléstia juntam o da desumanidade. E nós podemos até nos perguntar, qual flagelo é maior? O da doença, que, doendo sim, causando transtorno sim, e todas as consequências, mas que nos levam ao resultado, qual é maior? Qual nós devemos temer? O flagelo da doença ou da desumanidade? Porque em momentos de crise nós nos revelamos e surge em nós, então, em cada um de nós, vem à tona o que há de bom, porque muitas vezes há, né? E o que há de ruim. Então é isso que nós temos que estar atentos, é a hora de aprendermos a nos observar, nos analisar. O que esses tempos que passamos têm posto à tona, trazendo lá dos recônditos, né? Coisas que nós deixamos lá no nosso porão, vem à tona. O que nós estamos, com o que nós estamos lidando hoje? E aí, quando ele faz a leitura desta carta ali no grupo, na sociedade, Kardec faz a leitura dessa carta ali na sociedade em Paris, há uma manifestação psicofônica, quer dizer, através do médium, através da fala. E o espírito fala: avança a hora marcada no grande perpétuo relógio do infinito, a hora na qual vai começar a operar-se a transformação de vosso globo para o fazer gravitar rumo à perfeição. Muitas vezes vos foi dito que os mais terríveis flagelos dizimariam as populações. Não é preciso que tudo morra para se regenerar? Mas o que é isto? A morte não é senão a transformação da matéria. O espírito não morre, apenas muda de habitação. Observai e vereis começar a realização de todas essas previsões. Ó, como são felizes aqueles que nessas terríveis provações foram tocados pela fé espírita sincera. Aqui vamos abrir um parênteses. Ele está falando com um grupo espírita, né? Mas nós podemos entender de uma forma mais abrangente a fé esclarecedora, né? A fé que nos coloca numa condição de entendimento. A fé daquele que consegue estudar os ensinamentos de Jesus de uma forma mais clara, mais esclarecedora. Daí, os benefícios que essa doutrina, né, que esse Consolador nos traz. Permanecem calmos no meio da tormenta, como marinheiro aguerrido em meio à tempestade. Aí ele relata que muitos podem achá-lo frio quando ele descreve ali o que ele está vendo em espírito, tendo essa visão global, e descreve de uma forma, com uma tranquilidade, que muitos nós aqui encarnados podemos achar que é uma dureza, uma insensibilidade. Mas ele diz: o que posso fazer? Se na minha visão eu vejo além desses sofrimentos, eu antecipando-se ao futuro, né? Eu consigo ver ali as consequências desses males passageiros que a geração futura, que vocês mesmos farão parte, né? O que vocês recolherão, os frutos que tiverdes semeado hoje. E ele fala, né, dessa importância da grande emigração
ser útil, aproxima-se a hora em que deve efetuar-se, e ela já começa, porque quando veio o Consolador, já começou a separação do joio do trigo, esses tempos que vivemos, né? A quem será fatal ou proveitosa? Olhai bem, observadores, considerai os atos desses exploradores dos flagelos humanos e distinguireis, mesmo com os olhos do corpo, os homens predestinados à decadência. Vede-os ávidos de honras, inflexíveis no ganho, presos como sua vida a todas as posses terrenas e sofrendo 1000 mortes pela perda de uma parcela do que, entretanto, precisarão deixar. Como será terrível para eles a pena de talião, porquanto no exílio que os espera, lhes recusarão um copo de água para estancar a sede. Olhai-os e neles reconhecereis sobre as riquezas que acumulam à custa dos infelizes os futuros humanos decaídos. Considerai seus trabalhos e vossa consciência vos dirá que esses trabalhos devem ser pagos lá no alto ou aqui embaixo. Olhai-os bem, homens de boa vontade, e vereis que o joio começa desde essa terra, é aqui, começa aqui, a ser separado do bom grão. Depois, num artigo, em novembro de 1868, novembro de 1868, vejam que o tempo passou, né? Então estavam aí e acontecendo todas essas situações, já se aproximando de um término. Então estavam novamente ali trazendo as comunicações, né, desses correspondentes da Ilha Maurício, que vocês podem encontrar na Revista Espírita como Ilha Maurícia. É porque no português europeu é Maurícia e no português brasileiro é Maurício. Então, eles falam que a moléstia ali, a busca dos medicamentos, né, tomou ali uma proporção tal, e há um momento que eles falam, porque há de constatar que a moléstia tomou tão múltiplas formas que os médicos jamais chegaram a um acordo, cada um seguia um método particular. Mais adiante eles falam, numa mensagem, não na carta, agora é numa mensagem que veio novamente após a leitura das cartas. O Espírito diz, os que sobreviveram em contato forçado com os doentes e os agonizantes foram testemunhas de cenas de que a princípio não se deram conta, mas cuja lembrança lhes voltará com a calma e que não podem ser explicadas senão pela ciência espírita. Os casos de aparições, de comunicações com os mortos, de previsões seguidas de realização, aí têm sido muito comuns. Apaziguado o desastre, a memória de todos esses fatos surgirá e provocará reflexões que, pouco a pouco, levarão a aceitar as nossas crenças. Que são as nossas crenças, né? Aqui o Espírito se refere a esse clarear, né, que o Espiritismo, que a doutrina espírita trouxe dos evangelhos, das palavras de Jesus. E ele coloca, ela é um espírito, Clélie du Plantier. Maurícia vai renascer. O ano novo verá extinguir-se o flagelo de que foi vítima, não por efeito dos remédios, mas por a causa terá aproximado, não por efeito dos remédios, mas porque a causa terá produzido seu efeito. Outros climas, por sua vez, sofrerão ataque de um mal da mesma ou de qualquer outra natureza, determinando os mesmos desastres e conduzindo aos mesmos resultados. Então, está muito claro aqui que a busca dos resultados e passada a situação, cada um vai lembrar
do que sentiu, do que experimentou, desse contato com o plano espiritual que um corpo mais enfraquecido por uma doença traz, do contato com o plano espiritual daquele que vê que a solução não está apenas nos remédios, que o homem busca no progresso o seu bem-estar dentro do campo da materialidade, mas que chega um ponto que ele percebe que há algo além que ele tem que buscar. Esse é o ponto. E ele comenta, nós estamos quase finalizando, não dá para eu ler, mas ele comenta que uma epidemia universal, que nós chamamos de pandemia, traria muitos desastres. Então a gente percebe que o ideal seria, como tinha sido até agora, pontos que iriam trazendo o aprendizado, Mas nós percebemos claramente que nós criamos uma situação que necessitamos de uma situação mais abrangente, porque situações pontuais, cada um por sua vez, não nos alcançou para as mudanças necessárias. Os que morrem são feridos de impotência, mas os que veem a morte à sua porta buscam novos meios de a combater. O perigo torna inventivo, e quando todos os meios materiais estiverem esgotados, cada um será mesmo constrangido a pedir a salvação aos meios espirituais. Eu acho que cada vez fica mais claro e que fique para todos. Deus permita que isso chegue a cada coração que está experimentando essas situações de uma forma ou de outra. Mais adiante ele vai falar do medo. Preparar-se para os afrontar sem medo. Gravemos isso em nossas mentes, sem medo. E com muita confiança, então, com muita gratidão, rogando a Deus para que os resultados de tudo que vivemos de uma forma mais acentuada uns, menos acentuadas outros, mas todos estamos fazendo parte, participando de toda essa situação que veio para o nosso bem. Poderia ter sido de outra forma. Mas se assim é, consigamos o mais rápido que pudermos tirar o proveito desses ensinamentos, buscando o que o Pai espera, o que Jesus, nosso Mestre, nos inspira para que consigamos passar por tudo isso, tendo todos esses mensageiros abençoados que Ele nos envia, para que de alguma forma consigamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Tenhamos uma